por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Com esta palavra, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que prazer poder retornar a esta casa e poder reencontrar meu amigo, meu companheiro de vida eterna, pastor Antônio Marcos, sua esposa, irmã Denise, seus filhos, poder rever esta igreja, esses irmãos que fazem parte da nossa vida e fazem parte das nossas orações, e nós só temos que agradecer ao Senhor pelo o que Ele tem feito, e o segredo da nossa vitória está nas orações dos irmãos ao nosso favor. A satisfação muito grande poder reencontrar aqui nesta noite meu irmão, foi o meu primeiro patrão em Guiratinga, né? Tá ali o Negão, glória a Deus, prazer, Negão, como conhecido, né? O Negão, glória a Deus, prazer revê-lo com vida, com saúde. Ele foi meu primeiro patrão aqui em Guiratinga, foi quem fez uns cabelos ficar branco um pouco ali, né? Mas nós louvamos a Deus por isso, porque Deus deu a ele a paciência, a graça de poder nos tolerar uns dias ali na padaria e nos ensinar alguma coisa que nós carregamos até hoje conosco. Seja Deus glorificado pela vida dele, pela vida da sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso assunto aqui hoje é adorar a Deus, é meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para um texto da Bíblia, Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versos 31. Todos acharam? Diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos recitar o texto, toda a igreja? 1, 2, 3. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podeis assentar com liberdade de glorificar o nome santo do Senhor nosso Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto sagrado, texto estes que ora nós acabamos de ler, mencionado, registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vivenciamos dias em que a palavra ela nos adverte, nos chama à responsabilidade para podermos viver o sobrenatural de Deus. Ninguém vive o sobrenatural de Deus de forma aleatória. Para vivermos o sobrenatural de Deus, é necessário nós estarmos buscando algo
da parte do Senhor para as nossas vidas. Bem, na verdade, os dias que nós estamos vivendo são dias conturbados, são dias de inquietações, são dias de provações, são dias de esfriamento espiritual, são dias de abatimento, de um cansaço físico, de um cansaço espiritual, de um cansaço emocional, de um cansaço que minam, que suga todas as nossas energias, para não nos levantarmos, para não tomarmos posição diante de Deus, para vivermos o sobrenatural. Muitos, no decorrer da caminhada, acabam se entregando, outros acabam voltando atrás, outros desistem, desanimam, se apostatam da fé, recuam, voltam para trás, quando a alternativa é perseverar, quando a alternativa é insista um pouco mais, quando a alternativa é lute um pouco mais. Às vezes nós nos deparamos diante de situações que nós nos colocamos e olhamos com os nossos olhos, deparando diante dos problemas, das adversidades, e achamos que por vivermos uma vida com Deus, nós deveríamos ficar cantando só aquele hino, agora é só vitória. Mas bem, na verdade, o hino, ele faz parte de um momento, faz parte de uma trajetória, faz parte de algo alcançado por um determinado momento de prova, de luta, em que a nossa fé, ela é colocada à prova, em que a nossa fé, ela é colocada à resistência. E eu quero chamar a sua atenção, porque esses dias que nós estamos vivendo, se nós não tivermos no nosso coração feito o propósito de como Daniel estabeleceu para a sua própria vida, porque ele determinou no seu coração, e ele diz: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele estava decidido. O local em que Daniel estava era um local que tudo contribuía para que ele pudesse se desviar. O ambiente que ele está inserido é um ambiente que tudo contribuía para que a sua fé se esfriasse, para que ele desistisse. Porque no obstante Daniel estar orando, no obstante Daniel estar buscando, no obstante Daniel estar sendo fiel ao Senhor, perseverando naquilo que ele aprendeu, naquilo que os seus pais lhe ensinaram, ele está agora sendo levado a cativo, juntamente com o povo. E quando chega no ambiente, não tem ninguém que professa a sua fé. Daniel poderia ter se apostatado, ou até mesmo poderia ter se desviado, ou até mesmo poderia ter dado um dribla em Deus e dizer: não valeu a pena servir a esse Deus, não valeu a pena manter a minha integridade, não valeu a pena eu viver uma vida de oração, não valeu a pena eu viver uma vida de integridade com Deus, porque o que está vindo ao meu encontro é totalmente ao contrário daquilo que eu estou fazendo. Tudo está contribuindo para que eu desista,
tudo está contribuindo para que eu abandone, para que eu negue a fé, tudo está contribuindo para que a minha vida não seja uma vida vitoriosa, porque quanto mais eu oro, parece que mais problemas se levantam, quanto mais eu jejum, parece que o inferno mais se levanta, quanto mais eu procuro fazer as coisas certas, mais eu sou pressionado, quanto mais eu luto para viver uma vida em santidade com o meu Deus, parece que a minha vida, ao invés de ir para frente, ela só vai para trás. Daniel está enfrentando situações adversas na sua vida, que vai contra a sua fé, que vai contra a sua postura, a sua posição, de que ele estava decidido buscar ao Senhor. E eu quero glorificar a Deus aqui, pela firmeza de Daniel. Eu quero glorificar a Deus pela postura de Daniel. Eu quero glorificar a Deus pela dedicação de Daniel, porque mesmo no meio dos embates que ele estava enfrentando, mas os problemas que ele estava enfrentando não contribuiu para esfriamento espiritual, não contribuiu para o abatimento da sua fé, não contribuiu para que ele desistisse da sua caminhada, não contribuiu, tudo aquilo que veio contra ele, não contribuiu para que ele desistisse da sua fé em Deus e da sua busca, da sua perseverança. Antes, tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida foi um combustível que pôde acender no coração de Daniel e que o levou a perseverar, e que o levou a manter firme a sua posição diante de Deus, e que por mais que o inferno se levantou contra a sua vida, e que por mais que o inferno usou pessoas para poder denigrir a sua imagem, mas ele estava firmado em Deus. Aleluia! Ele estava firmado em Deus. A sua fé não dependia de circunstância. Tem muitas pessoas, pastor Antônio Marcos, que a fé dele depende de momento, a fé dele depende de circunstância, presbítero irmão Gustavo, a fé dele depende de situações em que ele possa estar vivendo. Mas Daniel, a fé dele não estava em circunstância, não estava em coisas, não estava em momento, a sua fé estava firmada em Deus. Aleluia! Haja o que houver, aconteça o que acontecer, 1000 pode levantar ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas se a tua fé está firmada em Deus, Ele está dizendo: eu não serei atingido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oração faz parte da vida do cristão. Nós não podemos de forma alguma nos ausentarmos da oração. Oração, ela precisa ter propósito. Oração não é simplesmente repetições de palavras. Oração é um coração quebrantado. Oração é um coração contrito. Diz o salmista: o Senhor não desprezará. A minha Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor, de nada eles têm falta. De nada eles têm falta. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses para mostrar para você o poder da oração. Nós passando momentos difíceis com a família, creio que é do conhecimento de todos. Meu sogro faleceu, e desde dezembro nós vem nessa luta, nessa batalha, enfrentando essa trajetória. E só esse ano eu saí de Vila Rica para Rondonópolis 8 vezes. Eu vim aqui. Isso não fica barato. Eu estou a 1.169 quilômetros longe, e eu ter que vir aqui 8 vezes. Eu andei quantos quilômetros? Quase 10.000 km eu rodei aí.
Só para vir dá 8 mil e pouco, mais as andadas que eu dei para lá e para cá, daqui para lá e de lá para cá, daqui para lá e de lá para cá. De Guiratinga para Rondonópolis, de Rondonópolis para Guiratinga, lá dentro de Guiratinga para os hospitais, volta para casa, vai de novo, volta, leva um, traz outro. Então vamos contabilizar aí que eu andei 10 mil quilômetros. O preço que está o combustível hoje, minha vida fez isso aqui, ó. Minha vida financeira. Mas eu tinha que me esforçar. Eu não podia me entregar. E esses últimos 2 meses eu tive que abrir mão da minha esposa. Falei para ela, você vai, fica lá. E só volta quando Deus dizer amém. Eu fiquei 2 meses em Vila Rica sem minha esposa, juntamente com os meus filhos estudando, que eu não podia vir para cá. E minha esposa ficou aqui. Eu 2 meses lá, cuidando lá e cuidando aqui, no meio desse fogo cruzado. Teve um momento que eu coloquei os meus joelhos no chão. E eu precisava vir, porque minha esposa mandava mensagem para mim chorando. Coisa que o pastor Antônio Marcos aqui disse. Quando você vê a esposa chorando, deixa a gente com a cabeça meio atrapalhada. A gente não aguenta ver a mulher chorando. Sabe que alguma coisa está acontecendo. E ela mandava mensagens para mim. E as mensagens que ela mandava para mim, ela dizia, amor, eu não vou aguentar. Eu lhe fazia chamada de vídeo, tentando encorajá-la, e eu olhava e via que o olho já tinha aquelas olheiras de passar noite no hospital e não tinha descanso. E eu disse, eu preciso ir para ajudá-la, porque senão daqui a pouco ela também adoece. E se ela adoecer, quem vai cuidar dela? Eu pensava isso comigo em casa. Eu dizia, mas ela está cuidando do seu pai. Eu não posso abrir mão. Eu não posso abandonar aquilo que Deus colocou em minhas mãos para poder estar lá. E eu dizia a ela, vamos orar, Deus vai dar graça. E ela ficava pedindo, vem me ajudar. Meu cunhado com o pescoço quebrado, achou que não estava bom, de repente quebra o fêmur. E agora está lá com o pescoço quebrado e o fêmur quebrado. E agora era o pai internado e o irmão também. Aí tinha que ficar assim para lá e para cá. E aquilo foi mexendo com as suas estruturas. E eu sem condição para poder vir, dobrei os meus joelhos no chão e disse para o Senhor, disse, Deus, Tu és o Deus das causas impossíveis. O Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. O Senhor conhece a minha realidade, o Senhor sabe da minha trajetória. E eu não tenho condições para ir lá. E chegando já a minha filha perto de ganhar a criança, agora esse mês, daqui para frente, qualquer dia, acontece de chegar uma coisa bonita para alegrar o nosso coração. A primeira netinha está chegando. Então, meus irmãos, Deus, Ele sabe como trabalhar. Porém, as dificuldades, ela vem, não é para fazer nós recuarmos, mas é para fazer nós avançarmos. É para fazer, é para que nós adquirimos resistência. É para que nós tenhamos uma experiência com Deus. E eu virava à noite orando. Eu virava à noite, eu dizia para os meus filhos, vocês ficam aqui e eu vou para o templo. Eu não sei que hora que eu chego, mas pode ter certeza que quando der a hora de vir buscar vocês para ir para a escola, eu estarei aqui buscando vocês e levando para a escola. E eu voltarei para o meu lugar para poder continuar clamando ao Senhor, para que Deus nos dê força e graça para vencermos esses dias maus. Isso é propósito estabelecido para vivermos milagre, para alcançarmos milagre da parte de Deus. Precisa haver uma entrega incansavelmente. Não são momentos. E o que nós percebemos como pastores, me desculpa a minha franqueza, mas é uma realidade, a gente enfrenta isso no dia a dia. É que o povo acha que 10 minutinhos resolve o problema. 2 minutinhos resolve o problema. O povo acha que tem naquela ideia de Naamã, eu vou chegar lá diante do homem de Deus, e ele vai chegar lá, ele vai sair, vai mover a mão poderosa assim sobre mim, e vai dizer um labrachuri onderá,
vai bater o pé no chão e vai dizer: olha, irmão, você está repreendido em nome de Jesus. Mas quando ele chegou lá, ele caiu do cavalo. Nada daquilo que ele pensou foi o que aconteceu. Ele imaginou uma coisa, mas quando chegou lá, o profeta disse para ele: você precisa ir tomar um banho lá no Jordão. E não é só um, não, é 7. Não é só um, não vai resolver o problema, é 7. E se ele quisesse o milagre, ele tinha que dar os 7, porque foi a palavra determinada. Não adianta dar 1, dar 2, dar 3, dar 4, 5, 6 e ficar faltando o 7º. Você chegou até a beira, mas não foi completo, não foi exato, não foi determinado, não cumpriu aquilo que foi determinado. Volta para trás doente. Mas ele quis desistir. Mas no momento que ele quis desistir, tinha alguns dos seus servos, dos seus soldados, que estavam olhando para ele e vendo que ele queria desistir, encorajaram ele dizendo: meu Senhor, são 7, não pare não, continue insistindo, seja perseverante na sua busca, a resposta virá para você. Eu passei noite, dia. Meus meninos saem da escola meio-dia, eu saía meio-dia, ia buscá-lo, deixava em casa. Eles iam almoçar, a irmã fazia o almoço lá em casa para eles. E eu voltava para a igreja. E em casa tomava um banho quando era dia de culto. E voltava para o templo. Dirigia o culto, muitas vezes tremendo, fome, sede. Mas eu dizendo para Deus: eu preciso estender a mão. E terminava o culto, voltava para casa, deixava eles e voltava para o templo. Pedindo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Quando eu já estava com 5 dias de oração, cansado, exausto, fome, mas agora não estava sentindo sede, porque eu não aguentei ficar os 5 dias sem tomar água. E eu enchi minha barriga de água. Aquela sede, eu fui no bebedouro da igreja e bebi água até saciar a sede. Me levantei, voltei para a oração. E de repente bate um sono, bate uma moleza, porque isso é natural. A carne fraca, você sente a opressão, a luta, e muitas vezes o inimigo, você pede para Deus falar e Deus não fala, mas o diabo vem e fala sem você pedir. Você pede para Deus se apresentar e Deus não se apresenta, mas o diabo vem e se apresenta. E bateu aquele desânimo e eu não aguentava mais ficar ajoelhado, eu me joguei no chão. Deitei no chão e veio o sono. Eu confesso aos irmãos que por algumas horas eu dormi. Mas quando eu acordei e eu olhava para onde é que eu estava, e eu me via que eu estava dentro da igreja, já não tinha mais noção de tempo. Não tinha noção de tempo. Quem quiser ter essa experiência, faça para você ver. Mas foi aí que eu vi Deus agir. Foi aí que eu vi Deus se manifestar dos céus. E foi a minha primeira experiência com Deus, vivida no dia a dia com o Senhor, por causa da entrega. Eu pergunto esta noite: o que é que nós estamos entregando para Deus? O que é que você está entregando para Deus? Nós vivemos um dia de um povo dizendo que não tem tempo para Deus, mas tem tempo para trabalhar, tem tempo para navegar. Tem ou não tem? Tem tempo para assistir um filme. Quantas horas você gasta assistindo um filme? Quantas horas você gasta assistindo uma série? Netflix. Quantas horas? E quanto tempo você gasta com Deus?
e houve um silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio se repetiu aqui hoje. Mas nós queremos vitória. Quem quer vitória? Quem quer milagre? Quem quer poder? Quem quer? Mas o que é que nós estamos colocando no altar? Sobra? 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 Resto? É ou não é? Eu não tiro eu fora dessa palavra aqui hoje não, porque enquanto eu estava banhando lá, Deus estava ministrando no meu coração. Mas nós queremos que quando as coisas apertam, nós queremos que Deus faça assim com nós, no estralar do dedo. Quando isso não acontece, a gente se frustra, desanima. E o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou... Tanto tempo servindo a Deus, e agora as coisas ficaram difíceis para mim, já não tem mais sentido. Eu estou nessa situação. Mas qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus? Qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus? Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias com o Senhor. Não comeu, não bebeu, tempo com Deus. Quantas horas tem o dia? Quantas horas tem o dia? 24 horas. Quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas? Qual é o certo pela lei? Quantas horas? 8 horas, mas alguns trabalham 10, 12 horas. 24 menos 10, menos 12, sobra 12 horas. Essas outras 12 horas, quantas horas você tem que dormir por dia? Vamos lá, me ajuda aí, quero pregar. Quantas horas você tem que dormir por dia? 8. 12 menos 8. Ficou 4. Essas 4 horas que sobram, você está fazendo o quê? Ocupando elas com o quê? Dedicando ela a quê? Em alguma coisa de proveito? Em alguma coisa que te edifica? Na maioria das vezes nós estamos aqui. O povo fazendo palhaçada e a gente aqui perdendo tempo. Sorrindo de brincadeiras, de pegadinhas. E lá se vai 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2. Quando não, a gente vai assistir um programa de TV, e o programa de TV ali passa 45 minutos, 1 hora, e o tempo foi, e eu não tenho, para quem? Aqui há muitas desculpas, e elas até passam aqui, mas quando nós chegarmos diante de Deus, não adianta dizer que você não teve, porque tempo Deus deu, você não soube administrar o seu tempo. Nós não sabemos administrar o nosso tempo. Se fôssemos contabilizar, no mínimo, nós deveríamos dar pelo menos o dízimo do tempo, que seria 2 horas
1h40. A gente tem culto das 7 às 9. Dá quantas horas de culto? 2 horas. Tem gente que acha muito. Mas na hora que quer de Deus, quer o muito de Deus. É ou não é? Na hora que quer cobrar o muito de Deus, entregando pouco. Não entrega nem o mínimo. Não entregamos nem o mínimo. E quando não acontece, a gente fica pelos cantos, reclamando, murmurando, se maldizendo, espraguejando, quando deveríamos estar no altar. Tem um hino na nossa harpa cristã que diz: quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o meu ser, não é parte do meu ser, é todo o meu ser, Ele controlar, Ele passar a dominar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo estiver no altar. Deus me trouxe aqui esta noite para perguntar a cada um de nós: será que tudo na nossa vida está no altar? Aleluia, aleluia. Daniel fica 21 dias no seu propósito orando. Eu só me levanto quando a resposta chegar. Eu estou determinado. Eu só me levanto quando Deus responder. Quem aqui hoje faz isso, irmão? Seja sincero. Eu nunca tinha feito isso. E como pastor. Mas a necessidade de ver me obrigou a viver uma realidade com Deus. Porque a situação já tinha fugido fora do meu controle. Eu estou na igreja orando. Está aqui a mensagem, quem quiser ver depois eu mostro. Recebo, cai uma mensagem no meu celular. Quando o celular toca, eu digo: eu não vou nem olhar para ver, porque eu já estava com uns dias que não olhava e não respondia ninguém, porque eu que estou precisando. Eu precisava ouvir Deus falar. Eu precisava ouvir Deus bradar. Eu precisava de um socorro, e só Ele que podia fazer. Porque na verdade, quando as coisas fogem, a gente sempre procura um jeitinho. Pede emprestado para alguém, liga para o pai, né? Quem tem pai ainda, né? Pai, o senhor pode me socorrer aí? Eu estou numa dificuldade aqui. Se o senhor tiver e poder fazer aquele negócio assim, assim, assim comigo aqui, mês que vem eu... Ou se não tem, vai lá, passa o cartão, mas tem hora que até o cartão estoura. E a gente se vê numa situação que você não tem como pedir emprestado, porque você não, já está devendo aquele. Se pedir emprestado aqui, vai remontar uma outra dívida. Eu dizia: eu preciso ter uma experiência com Deus. O telefone tocou e eu não atendi. E por várias vezes o irmão ligou por 7 vezes. 7 ligação perdida. O celular estava mais distante de mim, porque eu não queria nem ver celular. 7 ligações e o telefone tocando, e terminava de chamar, passava uns segundinhos de novo a ligação, uma atrás da outra assim. Caía a ligação, não atendia, insistia de novo. 7. Na 8ª vez eu levantei. Vou ver quem é, porque pode ser meus filhos precisando de mim, ou minha esposa querendo dar notícia que o pai faleceu. Quando eu pego o celular, número desconhecido. Esse irmão, eu pastoreei ele no ano de 2001, quando eu fui para o estado do Ceará. E quando eu voltei do Ceará para cá, como eu fui como missionário, quando eu voltei para o Mato Grosso, eu perdi o contato dos irmãos lá.
Mas através das redes sociais, ele conseguiu me localizar. E lá tinha o meu contato. Ele entra no TikTok e procura pelo nome. E eu tenho uma página no TikTok que eu só posto mensagem bíblica, reflexão. Não tem outra coisa lá a não ser só palavra. Momento de reflexão, momento de oração, momento de confronto, momento de despertamento, momento de fé, de esperança, momento de ânimo, de paz, momento de chamando a responsabilidade. Várias mensagens, vários momentos, vídeo de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio, coisa muito rápida, mas objetiva. Porque o povo hoje não tem mais paciência para ouvir um vídeo ou uma palavra de 15 minutos, de meia hora. Eu digo pelos meus filhos lá em casa, porque às vezes eu quero mandar uma mensagem para eles, e às vezes o áudio dá 5 minutos e eu ainda estou falando. Aí eles mandam para mim: pai, diminui, pai, corta. Manda de 40 segundos, de 30 segundos, manda assim, pai, que fica mais fácil. Eu digo: meu filho, se eu mandar para você 10 áudios de 40 segundos, não vai dar o mesmo minuto que eu estou falando aí? Contabiliza para você ver se no tempo não é o mesmo. Mas não tem paciência para esperar, para ouvir. 5 minutos, quer que corta o áudio 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Não pode ser mais estendido não, porque eles ficam agoniados. Estão acostumados de apertar aqui e já cair lá. Estão acostumados com o Pix. Faz o Pix, pai. Pip. Já está lá. Não querem tempo. Não querem tempo. E acha que com a vida com Deus tem que ser da mesma forma. Quanto tempo demorou para Deus cumprir uma promessa na vida de Abraão? Quem se lembra? Do filho? Quanto tempo? 25 anos, diga comigo, 25 anos. Deus fez a promessa, demorou 25 anos para se cumprir a promessa. José sonhou sonho de sol e lua, 11 estrelas se encurvando diante dos feixes dele. Quanto tempo demorou para esse sonho se tornar realidade? Quanto tempo? Quem é bom de Bíblia, quanto tempo? Quanto tempo? 13 anos. 13 anos se passaram, e 13 anos sendo humilhado, perseguido, mas tinha um sonho, tinha uma promessa. Davi foi ungido rei de Israel. Quanto tempo demorou para ele ocupar o trono? Quanto tempo para ele ocupar o trono de Israel? Ele foi ungido, já foi direto para o trono? Ungido e fugindo de Saul. E um endemoniado querendo matar ele, perseguir ele, não querendo deixar ele ocupar aquilo que Deus havia entregado para ele. Mas ele foi perseguido por causa de quê? Porque ele só fez o bem para Saul. Quando na verdade quem tinha que lutar contra o gigante? Saul. Mas Saul não foi lutar com ele. Quem foi lutar? Davi. Saul passou a perseguir Davi, porque o povo estava cantando: Saul matou, mas Davi, Davi matou 10 milhares. A porção maior era para ele.
E quando algo parece que não flui na nossa vida, quando nós não realizamos aquilo que está no nosso coração e alguém passa a receber mais do que nós, ao invés de nós nos alegrarmos, de impulsionarmos e de regozijarmos, entra um espírito de inveja no coração. E só depois de 25 anos, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. E quando o menino já estava grandinho, Deus pediu o filho, e que agora está lá no monte, foi que Deus abriu a boca para dizer para Abraão: agora eu sei que tu temes a mim. Quanto tempo demorou para Deus abrir a boca para dizer: agora eu sei, agora eu sei. E Deus só foi dizer que Abraão era amigo dele depois de 1080 anos. Tempo. Foi que Deus abriu a boca para dizer: Abraão, meu amigo. Eita Deus. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Mas nós queremos um resultado rápido, um milagre instantâneo, no estralar do dedo, no abrir e fechar de olhos, colocando pouco no altar, dando sobra, dando o resto. E quando apresenta ainda de qualquer jeito, achando que Deus é obrigado a receber de qualquer jeito. Você come qualquer coisa? Você aceita qualquer coisa? Você vai ao supermercado comprar verdura, você chega lá e vai pegando qualquer verdura? Ou você pega e... se tiver um defeitozinho, isso aqui já está... levo não. Aí com Deus, a gente acha que Ele é obrigado a aceitar, a receber de qualquer jeito. Nós estamos muito longe para vivermos um sobrenatural de Deus, se nós não voltarmos com urgência para os pés do Senhor. É com urgência, eu estou dizendo que é com urgência. A igreja brasileira, ela não está mais no balão de oxigênio, ela já está na CTI. Num quadro desesperador, aonde ninguém, poucas pessoas, não vou generalizar, mas muito pouco, tem o conhecimento de Deus, de conhecer na íntegra, de conhecer na intimidade e de saber discernir qual é a voz de Deus. Muitos no nosso meio não têm discernimento da voz de Deus mais. Daniel está no propósito de oração. 21 dias se passaram e a Bíblia diz que desde o primeiro dia o Deus já tinha ouvido a sua oração e já tinha mandado resposta. Mas Gabriel não conseguiu passar. Daniel levantou da oração. Daniel parou de orar. Daniel perseverou. Quantos dias fosse preciso, porque ele precisava de uma intervenção de Deus. Eu estou dizendo aqui aos irmãos com muito temor, a minha carne treme aqui. Eu atendi o telefone, era o irmão. Pastor William, eu digo: sim, servo, seu servo. Está lembrado de mim? Eu tentando conhecer a voz, mas muito tempo já sem se falar, sem. Rapaz, não me leve a mal não, a gente fala com tanta gente, e tem muitas pessoas que têm a voz parecida. E eu agora estou num número desconhecido, quase que eu nem atendia, porque é um número... não é o DDD do meu estado.
E com tanta coisa que a gente recebe hoje, é trote, é calote, é não sei mais o que, a gente fica com medo de atender um número que você não conhece. Sabe qual é a intenção? Não, pastor, eu sou o irmão Sebastião, aqui da cidade de Iguatu, estado do Ceará. Diga, é pela voz e pelo sotaque, eu sei que é nordestino que está falando. E conversou e perguntou do meu pai, minha mãe, meus irmãos, perguntou da minha filha, porque quando eu estava lá eu já tinha a Kelly. Eu digo, não, e a menina? Eu digo, está aqui já com 22 anos, vai me dar uma netinha agora, mas já, pastor? Eu digo, já. Só ficou nessa. Eu digo, não, Deus me presenteou com mais 2 bênçãos, tenho 2 rapazes, pai de 3 filhos. Começamos a conversar e vai, nisso já tinha passado quase 1 hora conversando, a orelha estava quente. Aí eu não consegui ficar com o telefone mais que eu botei no Viva Voz. Graças a Deus que tem essa opção. Mas o bichinho já estava quente aqui na orelha. E vai, e eu naquela agonia para morrer. Aí de repente ele disse, pastor, mas quando eu olhei no relógio já era quase 2 horas de conversa. Aí ele olhou para mim e disse, pastor, mas eu liguei para o senhor, não foi para falar sobre isso não. Eu falei, rapaz, tu demorou todo esse tempo, meu irmão. Eu olhei para ele e disse, brincadeira tem hora, vaso. Me socorre logo, fala o que é logo. Ele disse, não, pastor, eu só liguei para pedir para o senhor o Pix do senhor. Eu digo, rapaz, eu estou tanto esse tempo todo aqui para pedir meu Pix. Faz mais isso não, que o coração não aguenta. Eu já estou aqui há 6 dias num propósito com Deus, sem comer, esperando Deus responder. E quando Deus quer responder, ainda faz você gastar mais 2 horas de conversa. Aí eu disse para ele, jazinho eu mando para o senhor. Ele disse, vou desligar aqui, o senhor manda que eu estou esperando. Ele não me disse o que era. E aí eu fiquei ali, desliguei. E fiquei assim meio que passado no tempo. Esqueci de mandar o Pix, daqui a pouco a mensagem, pastor, manda o Pix. Eu digo, ô vaso, vou mandar agora. Aí peguei, mandei a chave Pix para ele. Não deu 5 minutos. O celular, aquele sinalzinho, sabe? Quando cai lá na conta que o banco avisa. Aí eu mais do que depressa, curioso. Falei, não acredito. Não acredito não. É verdade. Abri o aplicativo do banco, fui conferir. Tanto tempo sem se ver, tanto tempo sem se falar. Quando eu pego a resposta de oração, aleluia, R$6.000 na minha conta. Estou dizendo para o senhor, para os irmãos de experiência, que eu nunca tinha vivido isso com Deus, mas levou tempo. Liguei para minha esposa. E como é que está aí? Ela disse, está aqui mais ou menos assim, quase indo para o balão de oxigênio também eu. Digo, não vai mais não, que Deus vai te tirar agora daí. Mandei o faz-me rir para ela, se alegrou. Eu digo, amanhã eu estou chegando aí. Ajeitei minha roupa dentro da mala, participei do culto na noite com os irmãos, pedi oração da igreja, digo, irmãos, o vice-presidente vai ficar aqui e eu vou acudir minha esposa lá, após o culto eu estou descendo para lá. Saí de casa 10 horas da noite, vim chegar em Rondonópolis quase 11 horas da manhã, rodei a noite, um pedaço do dia, mas cheguei. Supriu a necessidade para aquele momento. Mas eu só levantei quando a resposta chegou. Deus ouviu no primeiro dia, com certeza. Demorou 6 dias. Mas a minha Bíblia diz que ele demorou 6 dias também para fazer o mundo, para construir todas as coisas. Ele poderia ter feito, e no 7º dia ele descansa de tudo aquilo que ele tinha feito.
Mas o texto que nós lemos diz assim: e tendo eles, eles, plural, eles haviam recebido do alto poder, promessa. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, foram cheios, foram revestidos, receberam a promessa. No capítulo 2, no capítulo 3 eles estão indo para onde? Para onde? Para dar continuidade daquilo que receberam, para manter aquilo que receberam. E eles estão indo para o templo fazer o quê? Orar. Capítulo 2, a promessa se cumpre. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, aquela maravilha toda. Eles poderiam ter ido embora, mas no capítulo 3 eles estão indo para o templo. Muitos não querem fazer mais isso hoje. Igreja, culto, não precisa disso tudo não. Precisa ou não? Precisa ou não, irmãos? Se nós quisermos manter aquilo que nós recebemos, e porque muitos hoje não estão conseguindo manter o que recebeu, porque não deu continuidade àquilo que recebeu, se perderam com o tempo. Mas eles estão indo para o templo, e quando eles chegam no templo para buscar a Deus, para manter aquilo que receberam, tem um paralítico na porta do templo pedindo esmola. Eu termino aqui, que o meu tempo já se foi e nós temos que orar. Vou fechar a Bíblia. E tendo eles não cantaram, eles não pularam, eles não fizeram campanha, tendo eles orado. Indo para o templo orar, paralítico na porta do templo, pedindo esmola. Eles olham para o paralítico e dizem assim: rapaz, o que você está pedindo aí nunca mudou a sua história. Porque nós continuamos vindo para o templo, você continua aí e recebendo sempre a mesma coisa, porque esmola não muda a vida de ninguém. Ele diz: você está pedindo ouro, prata, e o que você está pedindo nós não temos. Mas Pedro e João olham para ele e dizem assim: olha para nós. E aqui eu chamo a atenção da igreja. Será, irmãos, que nós podemos pedir para alguém olhar para nós? E essa pessoa que olhar para nós, será que ele vai ver em nós algo da parte de Deus? Porque quando Pedro disse em João: olha para nós, ele estava olhando dizendo: nós temos um testemunho para dar, de fé vivida, de experiência com Deus, e de vida revestida do poder do alto. Olha para nós. Eu não tenho, agora sai do plural, entra no singular. Eu não tenho ouro, mas na hora de olhar é para nós, mas na hora de declarar, não tenho. Por que ele não diz nós não temos? Por que não continuou no plural? Por que saiu do plural e entrou para o singular? Porque cada um precisa ter sua intimidade com Deus. Você não pode viver de intimidade dos outros, você não pode viver de oração dos outros. Você tem que viver com a sua oração. Você precisa viver com a sua fé. Não viva dependendo de fé dos outros, porque os outros podem te abandonar no meio do caminho. Carona sempre falha. Dá certo em alguns momentos, mas vai chegar uma hora que essa carona te deixa na mão. Vai chegar o momento que você vai precisar, e essa pessoa que você tanto depende dele ou dela, vai chegar o momento que ele não estará, ou ela não estará mais ao seu lado, porque ele e ela é mortal. Como você dará continuidade à sua vida se você não tem a sua experiência com Deus? E agora, quem é que vai orar por mim? E agora, quem é que vai ser da minha vida? E agora, o que será de mim?
Viveu dependendo de pai, dependendo de mãe, dependendo de isso, daquilo, dependendo do pastor, dependendo. E se Deus recolher o pastor, como você vai manter a sua vida? E se Deus tirar essa mulher do seu lado, que você coloca tanta fé nele, que é uma mulher de oração, e por que você também não é? Vai chegar o momento de precisar. Olha para nós, não tenho ouro, não tenho, mas o que eu tenho, singular de novo, o que ele tinha. E alguém só pode dar aquilo que tem. Quem está aí? Quem está aqui? Você só pode dar aquilo que você tem. E Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor, é isso que eu estou passando para você, porque eu recebi, eu tenho para poder compartilhar. O que é que acontece com a igreja brasileira hoje? É que mudaram os fatores. A igreja brasileira hoje tem ouro e tem prata, mas não tem levanta e anda. Está precisando de gente que tenha o levanta e anda, porque ouro e prata, tem muitas igrejas com cofre abarrotadas, que não sabem nem o que faz com tanto dinheiro. Mas nós não estamos vendo mais poder de Deus. Eu digo isso com muito temor no meu coração, das minhas preocupações esses dias. Porque nós não estamos vendo mais manifestação de Deus. Nós estamos vendo muito oba-oba. Só em congressos que o povo pula, desmaia, faz aquele piseiro todo. E tantas almas aceitou a Cristo como Salvador. Procure essas almas. Teve continuidade? Teve continuidade? A pessoa pulou, caiu, desmaiou, recebeu tanto poder de Deus. Só naquele momento, levantou dali, que saiu para fora, já acabou o fogo. Procura ele no próximo culto, você não vê ele. Procura no culto de ensino, não está. Procura na oração, não vem. Procura na escola bíblica dominical, não está. Procura no evangelismo, não vai. Que poder é esse? Que fogo é esse? Que poder é esse que não tem continuidade? Eles oraram, o texto diz no capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam. Houve um movimento, houve uma reação do céu na terra, por causa da oração. O paralítico levantou. Não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu tenho o poder de Deus para mudar a tua sorte, para mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Eu carrego na minha vida poder e autoridade. Eu tenho intimidade com Ele para dizer para você que nunca mais você vai viver nessa dependência de esmola, porque o que eu tenho muda a tua sorte, muda a tua história. O paralítico levantou, e a minha Bíblia diz que o paralítico não foi embora para casa. A minha Bíblia diz que o paralítico entrou para dentro do templo. E ele entrou parecendo um manequim. Ele entrou parecendo uma múmia. Como que ele entrou? Saltando e dando glória a Deus. Quem fez isso hoje a entrar por aquela porta?
Você entrou saltando, você entrou glorificando, você entrou exaltando, você veio com seus próprios pés, você está aqui nesse culto, aleluia. Qual é a reação daquilo que Deus já tem feito na sua vida? Mas aquilo que Deus já fez não tem mais importância. Eu quero te chamar de volta à responsabilidade, e a esse momento valorize o que Deus já fez na sua vida. Valorize o que Deus já fez na tua vida e retribua. Entra saltando, entra pulando, entra adorando. Mas qual é a mentalidade do povo hoje? Não precisa disso não, né? Os crentes de hoje, né? Não precisa disso não. Para que pular? Para que essa gritaria toda? Deus não é surdo. Deus não é? Deus não é? Deus não é surdo. Precisa gritar. Ah, é? Quando tu não era crente, tu gritava ou não no carnaval? É época de Copa do Mundo agora, não é? O Brasil vai rogar quando fizer o gol. Como é que o povo reage? Quando o Flamengo faz o gol lá, como é que tu reage? O time do coração. É que tem crente, tem time, né, do coração, né? Olha, grita, entra no carro, sai buzinando, balançando bandeira. Vai chegar a política. Eita, pastor, o senhor tá na... Vai chegar a política agora. O que você vê de crente balançando bandeira, comício, e faz aquele arruê, e ninguém diz que está doido, mas aceita Jesus, quer ficar todo esticadinho, engomadinho. É que Jesus não precisa disso não, sendo que a alegria que Ele nos proporciona é maior do que a alegria do mundo. Oramai, orabacalamai. A oração deles causou um movimento na terra. A oração deles fez com que o céu reagisse na terra, porque a oração subiu. Quando a oração sobe, a resposta vem, algo se movimenta, os alicerces são abalados, o poder de Deus é manifestado. Eu termino aqui, olhe para cá, eu termino aqui. Depois do milagre, eles foram perseguidos, ameaçados, maltratados, presos, porque libertou um homem que há 40 anos não andava, não pulava, não entrava no templo, porque o lugar que era permitido para ele era só até a porta. Ele chegava perto, mas nunca teve a emoção de entrar dentro. E naquele dia que ele teve, ele disse: não vou perder essa oportunidade. Hoje ninguém me segura. Hoje eu vou extravagar, porque eu vivi 40 anos sem andar, sem pular, não sabia o que era isso, mas agora Ele me libertou, e eu não vou perder a oportunidade de eu entrar no templo e adorar a Ele, regozijar a Ele, enquanto o paralítico está glorificando e adorando. Os discípulos estão presos, perseguidos. Agora, o que me chama a atenção é o capítulo 4, versículo 20. É que quando eles vão falar com Deus, eles estão orando, eles continuam orando. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai ver que eles continuam orando. Eles não deixaram de orar, eles continuaram orando. E a oração deles era: Senhor, olha para a ameaça deles. E na oração eles não estão pedindo para Deus tirar a dor. Na oração eles não estão pedindo para Deus remover a prova. Na oração eles não estão pedindo para Deus punir os seus opressores. Na oração eles estão pedindo a Deus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor conceda a teus servos ousadia para continuar fazendo a tua obra. Fique em pé em nome de Jesus, que eu senão não paro. Eles estão orando pedindo o quê? Ousadia. O que é que você está orando e pedindo? Para Deus tratar com seus inimigos? Para Deus matar eles?
para Deus punir eles, para Deus dar um fim na vida deles. Eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo para Deus ousadia, para continuar. O que acontece hoje é que quando a dor vem, quando a perseguição vem, quando a prova vem, a gente para. Não quer mais fazer aquilo que estava fazendo antes. Já quer entregar o cargo, já não consigo. Eu não dou conta, pastor, mais não, porque é muita crítica, é muita perseguição, é muita calúnia, é muita, falação. E, ai meu Deus do céu, você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é afronta do inimigo. Nós não sabemos. No Brasil, nós não conhecemos isso. Existe essas picuinhas que tem no nosso meio, que a gente tem que saber lidar com isso e administrar esses momentos. Mas não é motivo para mim e você sair do lugar, abandonar o lugar, virar as costas para Deus e não querer realizar mais nada para Deus. Eles estão pedindo ousadia para continuar defendendo a causa do Mestre. E isso só é possível na oração. Isso só é possível na oração. Você vai colocar algo diante do altar, mas terminar esse culto aqui, ouça o conselho da parte de Deus para a sua vida, para nossas vidas. O culto vai terminar, você vai para a sua casa, mas você precisa dar continuidade àquilo que você está recebendo aqui durante esses dias, e posteriormente os dias que virão com a ajuda de Deus. A manutenção é responsabilidade sua. A manutenção é responsabilidade sua. A Bíblia diz que os nativos acenderam a fogueira para Paulo quando ele naufragou, que teve aquele naufrágio, que perdeu toda a embarcação, que perdeu tudo, mas eles escaparam com vida. Atos capítulo 27, né? Capítulo 27. E eles estão ali, os nativos acenderam a fogueira e foram embora, mas manter o fogo aceso era a responsabilidade de Paulo. Cultivar a fogueira acesa era a responsabilidade de Paulo. E ele foi pegar cavaco, foi pegar lenha para manter a fogueira acesa. A víbora pegou na sua mão, mas nem a cobra impediu de ele continuar pegando lenha para manter a fogueira acesa, porque ele precisava do fogo aceso. Foi acendido um fogo no nosso coração, e manter essa chama acesa é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Depende do compromisso e da manutenção do dia a dia. Oramaia calabachandaia calamas. Oramandarabacalabachandaramahas. Tendo eles orado, o lugar foi movido. Você quer que Deus mova o lugar onde você está? Você quer que Deus faça algo no ambiente onde você está inserido? Você quer que Deus abra os céus e manifeste o poder dele? É só através da oração. Aleluia. Dobra os seus joelhos, irmão. Dobra os seus joelhos em nome de Jesus. Abra o teu coração diante do Senhor.